Sejam muito bem-vindos ao PintorCast, o seu podcast de empreendedorismo na pintura. E hoje, além da pintura, a gente está falando aqui de construção civil. Hoje trouxemos o nosso primeiro engenheiro para sentar aqui nessa mesa. Que pressão, hein? E para quem não conhece, esse daqui é o Felipe, eu conheço ele... Cara, eu te conheço já há alguns anos, né? Já há uns anos. Acho que a gente nunca tinha sentado para trocar ideia. Nunca se conversamos, na verdade. Tá. A gente, de vista, né? Sempre se trombamos. Para quem não conhece o Felipe, eu conheci ele aqui no bairro, né? Aqui no bairro, como nossos pais falavam antigamente, nos bailinhos, né? Nos bailes. E aí, cara, para quem não conhece o Felipe, um engenheiro fora da curva, uma pessoa sensacional, pai de família, esposo, empreendedor, tem a sua própria empresa de reformas e a gente vai estar trocando uma ideia com ele. A gente vai estar trocando uma ideia com ele aqui. Vamos lá. Quem é o Felipe? Quem que é o Felipe, cara? Felipe, cristão, pai, filho, esposo. Hoje, nos meus 30 anos, eu vejo que me sentindo velho. Sério, cara? Sério. O pessoal fala, quantos anos você tem? Eu tenho até vergonha de falar 30. É mesmo, cara? Acredita, cara? Porque quando a gente era mais novo, a gente fala, 30 parece que passa rapidinho, né? Parece que a gente vai estar muito distante. Quando você chega nos 30, você fala, nossa, passou muita coisa. Aí você vê a molecada de hoje em dia vindo e você fala, tô me sentindo velho. Cara, me fala aí, como que foi, por que engenharia? Você tinha tantos cursos lá, cara? Você tinha mais de 500 cursos que você poderia fazer diferentes? Cara, na verdade foi por mas dessa visão de ganhar dinheiro. Sério, cara? Sério. Quem que chegou pra você e falou, pô, se você virar engenheiro... Ninguém. Eu acho que foi uma visão desde a época de Senai, que eu cheguei a fazer Senai na época de escola. Então já era uma visão que eu já tinha que eu gostaria. O que você estudou no Senai? Eu fiz Senai, eu fiz ferramentaria. Ah, ferramentaria. Ferramentaria. Tudo a ver com construção civil, né? Igualzinho. Você vê que mudada, né? Do água pro vinho. Né? O bom que a matemática aplicada... Cara, sempre fui bom, sempre gostei de matemática. Sempre gostei de matemática. Assim, mas em campo é totalmente diferente, né? Tá. Vamos lá. Então você passou no Senai, matemática aplicada, ferramentaria... Torno, mecânico, fresa. Cara, você viveu uma época que todos os meus amigos que fez Senai fez torno mecânico. Torno mecânico. Que era... Eu acho que, um exemplo, você pensava em torno mecânico dentro de uma indústria, é o cara que ia ganhar 3,5, ia começar ganhando mais de 3 aí, né? Exatamente. O pessoal fazia por dinheiro, né, cara? Por dinheiro. O sonho da gente que é jovem, quando a gente entra no Senai, é entrar numa multinacional, né? Tá. Eu vou entrar numa multinacional, meu pai trabalhou muitos anos na Ford, meu sogro também se aposentou na Ford. Então era um exemplo que a gente tinha, né? De entrar em multinacional, menino novo, e entrar ali, fazer carreira e se aposentar, né? Fazer uma carreira, eu acho que... talvez você não precisava estudar tanto como uma faculdade, mas ganhava bem. Exatamente. Como uma faculdade, né? Exatamente. Hoje eu nem sei como é que tá a torneiro. Pô, eu acho que tem tantos, né, cara? Cara, hoje em dia, eu acho que diminuiu muito devido à nova tecnologia, né? Porque assim, a molecada hoje em dia vai muito mais pro torno CNC, coisas mais programáveis, entendeu? Centro de usinagem. Tá. Hoje em dia, torneiro mesmo é mais um pessoal da antiga. São poucos que se formam. Pô, você é dono de uma empresa, você tem um cara que, pô, conhece 30 anos da área, você vai pegar um moleque de 18. Na verdade, isso varia muito, né? Essa é uma grande questão quando você abre uma empresa eu pego um cara que já tem experiência ou eu pego um menino novo que não tem vício para eu treinar? Legal. Isso é uma grande dúvida. Mas a minha visão de hoje, eu acho que tem que mesclar um pouco isso, trazer quem tem experiência até para trazer uma visão nova que eu não tenho. Mas o cara que tem uma empresa como essa, ele não tem uma visão de galera nova, né? Talvez ele possa até pensar por conta de salários, porque o cara mais velho, ele custa mais caro. Exato. Mas eu já passei em algumas empresas, eu percebi que ele tentava trazer uma molecada nova, só que você sempre tinha em algumas máquinas, pô, o cara que não quebra peça, o cara que faz peça, sabe? Exatamente. Então, mais legal, enfim. E como você entrou na faculdade aí, cara? Bom, na faculdade, comecei a fazer na Universidade de São Judas, né? E hoje, minha esposa, que na época era namorada, começou a fazer faculdade comigo. Então, assim, acho que foi um dos
os meus pilares ali para... Ela também estudou? Ela também estudou, ela fez engenharia... Na verdade, eu fiz engenharia de produção, me especializei na civil depois. Caraca! Né? Ela se formou em engenharia civil desde o começo, né? Engenharia civil ali se formou, hoje trabalha como engenheira civil. E foi uma inspiração que eu tive e um filtro ali, uma base para não... Você... Exatamente, para um caminho que eu queria seguir, né? Por estar estudando na mesma faculdade, né? Até para sair, não podia fazer as coisas porque ela estava do lado. Legal. Então ali foi o meu apoio, né? Então se você está querendo fazer faculdade, a dica é faça sua esposa ou sua namorada fazer também. Senão você vai pro barzinho. Traz ela pro bar também. Cara, me fala uma coisa, de 30 da sua sala, quantos se formaram na sua turma? Desde a primeira turma? Na verdade, começou 130 na sala, cara. 130. Eu acho que se formar 10 é muito. Sério? 130? 130. Cara, se eu fosse trazer aqui para o âmbito negócios, vamos colocar 130 pessoas que abrem CNPJ MEI, que você conhece. Vamos falar que a gente não conhece 130 pessoas, vamos pegar 10 que a gente conhece. Quantos tem sucesso? Né? Porque a maioria, cara, tem o CNPJ. Exato. Ele entende que ele está num eterno processo, e muitas das vezes até escravidão processual, porque ele fica refém do processo também. E a gente vai falar de processo, né? Mas quantos que você conhece que teve sucesso? De 10 caras que empreende... Acho que se eu falar 2, eu estou falando muito. Então, assim, não existe CLT de sucesso e não existe... Você vai empreender, você vai ter sucesso. Não tem fórmula secreta. Eu acho que tá muito mais entre... Não é o que você vai fazer, mas quem vai fazer, né? A dedicação que você põe naquilo também, né? Dedicação. Que legal, cara. Já começar abrindo a porta virando essa chave aí. Cara, é muito louco, né? Você ficar 6 anos estudando, cara. Eu não consigo hoje me ver fazendo... Antigamente eu tinha um negócio muito louco, Felipe. E várias pessoas que estão escutando aqui, você tem um puta preconceito com quem faz faculdade. Os caras têm preconceito. Tem ou não tem? Tem, bastante. O cara tem preconceito. Porque antigamente quem fazia faculdade também se sentia, né? Ah, eu sou mais que essa pessoa aqui que não estudou. Pô, por que você não estudou? Menosprezava, né? Menosprezava. Tinha uma visão muito mais altiva, né? Acho que criou uma resistência dos dois lados, né? Se criou. Então, cara, me fala uma coisa aqui. Hoje você tá na obra, né? Hoje você tá na obra, você tá lidando com essa rapaziada, mas eu tiro o chapéu, cara. Porque eu não conseguiria ficar 6 anos. Hoje, se você não tivesse feito faculdade, você entraria pra fazer? Não. Sério, cara? Sério. Não tô falando que a faculdade é uma coisa totalmente ruim, né? Hoje, os mercados de trabalho que eu entrei, na época, os primeiros empregos precisou muito da faculdade, né? Abriu muitas portas. Tá. Mas no âmbito experiência, né? Experiência de trabalho, né? Vendas, marketing, são coisas específicas que a faculdade não ensina. Talvez você faria vários cursos do que entrasse numa faculdade. Vários cursos ao invés de fazer o bacharelado numa faculdade novamente. Caraca. Louco, não sou eu que estou falando, né? É o Felipe. Respeito. Cara, vamos já entrar numa coisa que você gosta bastante, né? Um assunto que eu acho que, cara, todo profissional, ele, principalmente quando ele começa a crescer, no início, é uma grande dificuldade para ele porque ele precisa dar certo. Quando ele começa a dar certo, começa a virar um grande problema, que é ele conseguir conciliar tempo, família, né? Trabalho. Cara, eu acho que hoje pra mim é um tabu até hoje. Tô aprendendo agora. Minha esposa me ajuda muito nisso. Mas a grande questão é dosar o tempo, né? Tá. Porque quando a gente começa a empreender, a gente não tem horário. Eu vou começar a trabalhar às 7 horas e parar às 8. Não, isso aí... O cliente ligou 11 horas da manhã, 11 horas da noite, a gente fica fissurado para responder, né, e vender. Então, são certas coisas que se você não impor limite, você acaba perdendo um pouco da mão, entendeu? Hoje eu tenho 2 filhos pequenos, o Davi de 4 anos e o Samuel de 3 anos. Davi e Samuel. E assim, uma coisa que minha esposa me ensinou muito é tempo de qualidade.
Legal. Né? Eu sempre converso com ela sobre isso, que empreender não é fácil. E ela, mais do que ninguém, sabe da trajetória, né? Porque tá comigo ali lado a lado. Mas ela fala, o tempo que você tá com as crianças, se dedica, esquece celular. Ah, é meia hora, mas é meia hora ali com eles, focado com eles. Porque querendo ou não, as crianças sentem isso. Às vezes você tá ali brincando com eles, dá uma olhadinha no celular. O mais novo até já fala, papai, deixa o celular de lado e vem brincar com a gente, né? Então são coisas que se a gente não ponderar ali, a gente acaba perdendo a mão. Legal. Né? E as crianças, cara, são motivacional. Você chegar do trabalho, brincar com eles, você ficar renovado. Nem que seja 10 minutos, mas verdade. 10 minutos intenso, nossa, como vale o dia. Como o dia rende, né? E, cara, Caramba, ficou do caramba, hein, Dimo? A arte que você colocou do pintor de alto padrão, parabéns, hein? Família, aqui a gente sempre tá mudando. Quem assistiu o episódio antigo, aqui a gente sempre tá mudando. O Dimo colocou mais umas logos aí diferentes, né, Dimo? É o nosso patrocinador NF3. Quem é NF3, Dimo? Tá faltando um microfone aí pro Dimo, hein? Tem que instalar um microfone aí pro Dimo pra você fazer o jabá da NF3. NF3 é o nosso parceirão, né? O Fernando que tá por detrás aí dessa hold de isolamento. É uma empresa. O Fernando criou uma empresa, cara, de isolamento dentro de São Paulo. Imagina só, você tem a sua empresa lá, você tem pintor que presta serviço para você, certo? Certo. Você tem pedreiro, você tem gesseiro. Exatamente. E você é o cara do tempo hoje em dia, né? Ó, vai aparecer aqui, ó. Aí você imagina, ó, NF3. Eles são empresa de pintura, ó, gestão de obra, obra limpa, pinturas, empreendimentos. Os caras são nervosos, cara. Os caras estão patrocinando aí, né, o nosso podcast. É um grande amigo meu, mas imagina só. Você tá lá na sua obra e aí você liga para esse cara e fala, cara, vem fazer uma visita aqui na minha obra. Ele faz uma visita e ele passa para você o orçamento para você passar pelo seu cliente, ele protege toda a obra para você. Você não tem que parar o pintor. Você não tem que você lá... Porque muitas das vezes, se o seu pintor não sabe fazer, eu já vi várias vezes o dono da empreiteira tendo que isolar a obra para o pessoal começar. E eles são empresas especializadas nisso, né? Então eles estão criando um negócio. Pô, será que isso dá certo? Cara, os caras estão faturando. Cada dia mais os caras têm mais cliente e eles estão aumentando a equipe, né, Dimo? Eles já são mais de 10 pessoas aí. Legal. A NF3 também presta serviço de pintura, então... Falar dos nossos patrocinadores aí, Fernandão tá entrando com a gente, então tem que explicar um pouco mais quem é a NF3 que passa aqui na nossa tela. Interessante, depois passo contato. Eu já isolei a obra. É mesmo? Já isolei. Legal. Já isolei. E, cara, eu sempre fui um cara defensor de uma coisa, cara, e a gente tá mudando, eu não posso anunciar isso, mas não é sobre mim, Felipe, é sobre você, cara. Vamos continuar aí. Mas eu sempre fui um cara que quis fazer tudo. Né? Então, para mim, esse podcast também vai ser uma aula. Vamos lá, gestão de tempo família. Pode tocar. Gestão de tempo família. Você estava falando ali do tempo de qualidade com as crianças. Hoje, essa questão do tempo é muito mais voltada para qualidade, né? Não para quantidade. Então, assim, hoje já com experiência de tanto tomar na cabeça e a esposa ali no pé também, né? Hoje eu já tenho um tempo melhor de qualidade com as crianças. Então, o que acontece? Iniciou a semana ali, dou café da manhã para as crianças, levo eles para a escola, coisas que meses atrás não tinha como isso acontecer. Por quê? Pela falta de processo na obra. Cara, eu te conheço, o pessoal não te conhece. Quem era o Felipe antes de tudo isso daí? Quem era o Felipe? Começou a obra... Como que era a empresa do Felipe, né? Começou a obra. Como era a empresa do Felipe? Começou a obra, o pessoal lá começa a fazer os processos de demolição, só que eu era um cara muito controlador. O que a sua empresa faz hoje? Hoje a minha empresa é focada em reformas. Reformas de médio e alto padrão. Tá. Então, tanto serviços de pintura, instalação de revestimento, infra de elétrica, ar-condicionado e por aí vai. Legal. Todas as frentes de reforma em geral. Você faz o projeto... A gente tem arquitetos parceiros que fazem o projeto. Engenheiro não faz projeto, né? Exatamente. Legal. Alguns fazem, viu? Tá. Alguns fazem, é bem específico. Legal. Os nossos arquitetos parceiros fazem o projeto. Cara, qual que é a diferença do arquiteto para o engenheiro?
É que o arquiteto é muito mais voltado para design, Ah, né? entendi. Visual. Você seria o cara que... Captar mais a essência do cliente. O engenheiro é Você muito mais voltado para estruturas. Entendi. Você cria uma planta Exatamente. estrutural. Exato. E aí ele vai fazer, aqui vai ter tantas janelas. Quem que escolhe janela? Arquiteto ou você? Na verdade, é o arquiteto que dá as opções. Ah, entendi. E a gente faz a validação, ver se aquela janela vai... Não que vai ficar legal, mas a questão de reforço, se é uma Entendi. janela legal. Bacana. E aí pode seguir na sua empresa. Começamos a obra, o Felipe antigamente, controlador. Então a visão é, eu preciso estar todo dia na obra, eu tenho que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Essa era a minha visão. A visão que eu tinha é que se eu não tivesse no local, não andava. E por muito tempo foi assim, viu, Johan? Por quê? Nessa visão que a gente tinha, a gente não capacitava o profissional, não delegava certas funções. Então a gente se sobrecarregava com atividades básicas ali que a gente poderia estar até delegando, né? Mas a gente não tinha um conhecimento adequado. Legal. E, cara, qual que foi... Quando você viu que você precisava mudar? Quando eu tomei um prejuízo de uma cliente que a gente passou um determinado prazo e por N coisa que aconteceu na obra, furou o prazo. Estourou o prazo aí 5 dias. O cliente acabou travando o pagamento. Foi aí que eu teve essa virada de chave. Eu preciso me aperfeiçoar, preciso fazer algum curso específico para isso. Isso não ensina na faculdade? Não ensina. Isso a faculdade não ensina, cara. Não ensina. Então, Você não tem nada assim, tipo, gestão de tempo, processo? Então, até tem, mas é muito superficial, né? Tá. É tipo como se fosse uma palestra. Exatamente, é muito superficial. Porque a gente tá focado em estudar para passar na prova. Caraca, cara. A prova, por exemplo, as provas na faculdade tinham as primeiras provas, que era a N1 e a N2, né? Que valiam mais. Então, o nosso foco era estudar para passar aquilo. Entendeu? Não era um conhecimento que a gente... Era mais decorativo do que... Tinha que decorar do que uma coisa que a gente aplicava, né, no trabalho. Né? E aí, o que você começou a mudar na sua empresa, Felipe? Pensa só que tem vários pintores aqui de vários tamanhos. Tem cara com 1 cara, tem cara com 6, tem cara com 10. E esses caras estão lá, eles não conseguem nem cortar cabelo, meu. Meu irmão, você sabe o que é você não conseguir cortar o cabelo? Eu sei. Tá cabelo cortado também, meu irmão. Então, você aprender, como que faz pra cortar cabelo aí na semana? Meu, processo. Como que você começou? Comecei fazendo cursos específicos, porque assim, na internet tem muita coisa, mas é muito dissipado, né? Achei alguns caras que eu comecei a seguir, compartilhar com outros amigos também empreiteiros, que a gente troca várias figurinhas. E numa dessa daí, achei o Thiago. Thiago Albuquerque. Achei o Thiago, cara. Comecei a seguir. Eu falo pra ele que antes de eu entrar pra mentoria dele, pelo próprio Instagram dele ali, eu peguei já muitos insights. Legal. Muitos insights. E foram, cara, viradas de chave, tipo, da água. Dá exemplos que o cara não tá nem vendo sua mão se mexer aqui. Os caras estão te escutando, a gente tá na rádio. Exemplos vivos assim. Uma virada de chave que eu tive assim foi quando eu abordava um cliente, por exemplo, até na questão de apresentar uma proposta. Antes eu mandava pelo WhatsApp. Thiago batia no pé, não, você tem que apresentar, né? Teve essa virada de chave. Pessoalmente. Pessoalmente, exatamente. Questão de processos, gestão de pintura, gestão de quem era o gesseiro que ia fazer o serviço. Um entra depois do outro. Só que assim, eu comecei a delegar funções que eu fazia antes e estabelecer ali líderes de cada área. Tá. Então, a minha responsabilidade ali era cobrar a liderança. O líder da pintura, o líder do gesso, o líder do o azulejista. Então, eram as pessoas chaves ali que eu depositava essa expectativa, treinava para estar fazendo toda essa gestão na obra, esse acompanhamento diário que eu não poderia estar mais diariamente. Né? E em seguida? Você diz? O que você mudou ali dentro da sua empresa? Ah, tá. Foi na questão do marketing. Uhum. Eu acho que na questão de posicionamento, né? Eu acho que quando a gente começa a empreender, a gente fica... Porque a gente não tem muitas referências na área. Tá. E as referências que a gente tinha, eu pegava muito pelo Instagram, né? Só que as empresas que eu tinha de referência não apresentavam, não mostravam processos. Cara, ninguém consegue... É igual eu mostrei pra você um pouquinho do que é aqui por detrás de tudo que tá rolando, né? A galera tem noção?
Não tem. Eu, talvez assim, estrategicamente eu não posso nem mostrar, né? E eu quis mostrar em algum momento e não foi bom. E outra, a gente não tem nem tempo para isso, cara. Exatamente. E eu não tinha essas referências. Então você pegava o Instagram de uma empresa que era renomada, Fotos. só que ela colocava lá fotos. Resultado. Antes e depois. Você não tinha tanta referência, né? E o Thiago foi um dos poucos que eu vi fazendo isso e dá resultado, né? Comecei a falar com ele na sequência, ele dava algumas dicas, né? Pelo próprio Instagram ali mesmo, depois acabei entrando na mentoria dele. Mas pelo próprio Instagram, o processo que ele colocava lá, são coisas que eu não via. Legal. Então comecei já a aplicar na obra e já comecei a ter resultado. Legal. O quê? Captação de novos clientes, Tá. limpeza e organização na obra. Cara, vocês não fariam. Vocês faziam isso? Não que a gente não fazia, mas não era uma coisa diária. Não era. Ah, tá. Talvez parava na sexta-feira. Na sexta-feira para organizar tudo, entendeu? Esses 5S realmente que tem que ter na obra. Guardar a ferramenta num canto. O que é 5S? 5S, na verdade, é uma organização que você faz dentro da obra. Não só na obra, mas que a gente fala de organização, limpeza e mais alguns outros requisitos que a gente precisa ter para ter uma organização na obra. Né? Legal. Então são coisas... isso foi uma das poucas experiências que eu tive na faculdade que eu consegui realmente aplicar dentro do mercado de trabalho hoje na obra. E, cara, e como que o pessoal que trabalha com você, que presta serviço ali para você, como eles mudaram, cara? Na questão da limpeza, na questão da organização... Porque, veja só, o cara trabalha 10 anos daquela forma, 20 anos daquela forma. O que você fez, cara? Cara, não é fácil. E assim, uma coisa que a faculdade não ensina é saber lidar com pessoas, né? Porque por mais que você tente, Johan, tem pessoas que elas não querem mudar. Tá. E eu era um tipo de cara que eu tratava muito com o coração as coisas. Então, por exemplo, pessoas que trabalhavam para mim, eu falava... Mas na minha visão hoje, eu não sabia me impor. Entendi. Porque a pessoa achava que eu tava brincando. Ah, Felipe, depois eu faço. Ah, na sexta-feira eu recolho tudo. Nossa. Entendeu? Você é um cara muito... como você falou, age com o coração ali, né? Talvez... Tem um ditado que é o seguinte, cara... Ninguém mexe com um louco, né, cara? Cara, o cara ali dá tapa na mesa. Exato. E às vezes o cara que é mais calmo, às vezes o cara que é mais tranquilo, que é amigo dos... O pessoal confunde. Confunde um pouco. Então isso pra mim foi um tabu gigantesco, né? E não só o curso de Thiago, eu acabei fazendo outros cursos, e em um desses cursos, o rapaz que estava aplicando essa determinada aula falou pra mim, Felipe, se você não tem a mínima frieza de olhar pro cara que trabalha pra você e não tá trabalhando bem e pegar na mão dele e falar, fulano, obrigado pelo seu trabalho, você é uma ótima pessoa, a gente pode ser amigo fora daqui, mas pra trabalho não dá, né? Vou ter que trocar você, falo e não escuto, então, né? Acabou por aqui. Então, como comecei a ter essa mudança de mentalidade nesse quesito de que empresa não é uma instituição de caridade, entendeu? O pessoal que trabalha lá tem que dar resultado. Por quê? Todo mundo tá ganhando ali. Show. Todo mundo tá ganhando. Então é um trabalho, como se fosse em qualquer outro lugar. Então tem que ter responsabilidade. Então quando essa virada de chave Você veio... mandou a gente embora? Mandei. Acabei mandando algumas pessoas embora, porque assim, a gente falava uma vez, não escutava. E a gente acabava tomando esporro de cliente por coisas que a gente já tinha falado. Entendeu? Então, assim, foi uma mudança de chave poderosa, porque na minha visão antiga, hoje eu não conseguiria fazer essa gestão que eu tenho hoje. Entendeu? Muito porque não sabia conversar com o pessoal. Legal. Falar mais firme, né? E como que você achou pessoas que gostaria, ou quando elas chegaram, vocês já falaram, a gente trabalha assim? Então, na verdade, aí entra aquele quesito de contratar profissionais que já têm experiência e pessoas que não têm experiência que você acaba treinando, né? Hoje, na empresa tem um mix. Então, eu tenho profissionais aí de 50, 60 anos, como jovens ajudantes de 18, 20 anos ali, azulejistas de 20 anos, legal, que executam um serviço. Mas essa questão de... Mas quando esses novos chegam,
Você já mostra a cultura, ó. Exatamente. Hoje eu tenho mestres de obras que trabalham comigo. Tá. Então esses mestres de obras ficam encarregados de quando chegar alguém novo, mostrar a metodologia da empresa, porque a gente faz treinamento de equipe a cada 3 meses. Ah, legal. Só que o nosso treinamento de equipe é muito mais voltado para as pessoas novas que estão chegando. Entendeu? Comecei a fazer os treinamentos de equipe agora com os que já estão com a gente, depois da mentoria do Thiago. Legal. Né? Mas o que esse treinamento de equipe ensina? Postura de obra, questão de vestimenta, Legal. questão de limpeza. Você acha importante, cara, vestimenta? Muito, muito. Qual que é a percepção do cliente? Não com você. Pô, o cara já sabe que ele contratou engenheiro, né? Perante os profissionais. Cara, quando a empresa começou, eu tinha profissional que ia trabalhar de chinelo. De chinelo. Hoje a gente olha pra trás e fala, nossa, como eu permiti certas coisas, né? Mas na época a gente tá começando... É que na verdade você acha que é normal, né, Você cara? acha que é normal. Isso aqui é a obra, né, meu irmão? Exatamente, a obra é desse jeito, né? Quando a gente vê empresas mais estruturadas fazendo diferente, apresentando EPI, o pessoal com capacete, óculos, bota de segurança, a gente acaba tendo uma visão, né, mais atual. E aí o pessoal, pô, mas aqui é só um apartamento, Felipe. Pô, cara, eu vou colocar aí IPI, cara. Cara, uma coisa que aconteceu com um funcionário que trabalhou comigo antes, ele era azulejista, tinha 25 anos, o rapaz, e ele foi cortar um piso, e o piso, a maquita pegou no dedo dele. Não tava de luva, não tava de bota, não tava de óculos, né? A partir desse momento deu um estalo. Eu falei, meu, se acontece qualquer problema com esse Só cara... foi um corte. Só foi um corte, não foi nada, não arrancou o dedo nem nada. Mas foi um estalo que deu. Falei, meu, se der qualquer tipo de problema mais sério com esse cara, a responsabilidade é minha. Verdade. Entendeu? Então, a partir daí, eu comecei a ser mais rigoroso com essa questão de postura e vestimenta. Legal. E aí você começou a conseguir aplicar, cobrar deles. Não é fácil, cobro até hoje. Todos os dias tem que cobrar. Todos os dias. Hoje, o pessoal que fica na liderança, que são os mestres de obras, Tá. tem que cobrar todo dia. Porque, assim, é uma coisa que... o pintor tá trabalhando lá de capacete. Tá. É uma coisa que incomoda, realmente incomoda. Mas tem que usar. Legal. Tem que usar. Desculpa. Cara, eu tô num processo de... Você vê, eu acabei de tomar aqui um estimulante, né? Um cafeína pura e abrição de boca. Eu tô num processo de emagrecimento, cara. Ontem eu fui treinar à noite, cara. E foi um dos piores treinos da minha vida, porque eu derrubei, assim, um certo quilo da balança. E a pessoa que me ajuda lá falou, cara, vai chegar uma hora que você vai começar a ficar cansado. E tô aqui disposto, mas quando você começa a queimar muita energia... Manda aí. Eu começo a estar muito cansado, cara. Mas não é sono, é cansaço. É diferente. Você tá com sono é bem diferente de estar cansado. Aí, ó. E, Felipe, cara, acho muito louco, cara. Então, hoje a sua empresa... Nós temos aí você, que lida com o cliente. Exato. E você tá lidando com muito menos pessoas, né? Sim. Você tá lidando com mestre de obra. Exatamente. Mas você faz a contratação dos prestadores de serviço. Exato. Hoje eu não trabalho mais com colaborador diretamente ligado a mim. Você tinha antes? Antes eu tinha. Tá. Antes eu tinha. Hoje a gente faz contratação de empreiteiros. Legal. Então hoje eu não sou mais responsável apenas por um rapaz. Sou responsável por uma empresa de empreiteiro. Cara, mas vamos lá. Olha que louco que eu vou te perguntar. Hoje você está ganhando mais do que antes? Sim. Olha que louco. Hoje você está contratando empreiteiro. Exatamente. Antigamente, esses caras, as pessoas trabalhavam direto para você. Você era o empreiteiro. Exato. Né? Então você criou uma subdivisão aí. Só que esse cara, ele precisa pagar os colaboradores e tem que tirar o dele. Ele tem que tirar o lucro dele. Exatamente. Então você precisa ter um parente seu também, né? Porque precisa sobrar o seu também. Sim. E como que você fez essa matemática aí? Porque, cara, eu acredito que você tinha desafio. Você tinha desafio de conseguir mais clientes? Muito, muito. Mas um problema que eu tinha antes era achar o meu nicho. Qual que era o meu nicho, né? Onde que eu tinha que entrar? Porque a gente, quando eu comecei a atender baixo padrão. Ah, né? sério, Comecei cara?
Comecei a reformar um banheiro, reformar a sacada. É mesmo? As primeiras obras começaram assim. Depois Quanto tempo que... a sua empresa existe? Hoje a empresa está fazendo 4 anos. Ah, que legal. 4 anos. Nasceu ali em 2018, né? Depois de 2018 aí teve uma fase que a gente Cara, ficou as sem pessoas obra. procuram engenheiro para fazer um banheiro. Não que necessariamente procuram um engenheiro para fazer um banheiro, mas elas procuram um profissional. E no fato de ser engenheiro, meio que vem com uma bagagem Sim. de querer de uma gestão, Legal. entendeu? Então o cliente final ele fica um pouco mais tranquilo na hora de fazer a Autoridade contratação. você acha que é importante. Exatamente, Legal. questão de autoridade. E na verdade a pessoa contrata o serviço, né, que vocês prestam, né? Exatamente, é o serviço. Aí legal. Aí você veio, a empresa foi crescendo e agora qual que é o nicho que você consegue ali? Porque o grande lance da galera é que não sobra dinheiro na obra, cara. Não sobra dinheiro, ele não tá... A maioria da galera que eu conheço tá trabalhando pra caramba, não tá sobrando dinheiro. Como que você faz, cara? Cara, eu acredito muito na parceria, né? Quando eu falei que a minha esposa ela fez a faculdade junto comigo, eu sou o tipo de cara que eu sou alavancado, como eu posso dizer. Eu sei gerar o dinheiro, eu não sei gerir. Então minha esposa é a mais estratégica. Sério, cara? Ela é a mais cabeça nesse ponto. Mas ela se tornou ou ela já era? Ela já era, sempre foi. Na verdade, é uma coisa que vem de berço, né? Na verdade, se a gente não é ensinado desde criança como aprender a lidar com dinheiro, a fazer essa gestão do dinheiro, é uma coisa que se você não aprender ao longo da vida, você só vai tomar cabeçada. Cara, mas vamos lá. E como que era a sua vida assim financeira antes dessa evolução? Era bagunçadas ou não? Sempre foi bagunçado. Tá. Na verdade, sempre foi bagunçado. Quem me ajudou muito foi minha esposa. Mas ela ficava... Então vamos lá, vamos criar o cenário aqui. Sua esposa já sabia fazer o certo. E você fazia errado. Exato. Tem um ditado que diz assim, por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Exatamente. Mas se esse cara não é grande e ele tem uma grande mulher, você acha que o homem ele se torna também uma âncora na vida da mulher? Acredito que sim, mas eu sou cristão, né? Eu acredito muito nessa questão de parceria, de empoderamento. Tá. É que a mulher de hoje em dia perdeu muita essência das antigas, né? Na época das nossas avós, que sussurravam no ouvido dos nossos avós para que eles fossem, né? Empoderava ele para estar sempre buscando o melhor pela família, né? Nessa visão de homem responsável da casa, né? E dessa questão de apoio, minha esposa tem muito disso. Legal. Né? Eu gosto desse apoio que ela me dá, essa assistência, porque assim, coisas que eu tinha muita dificuldade, ela completava. Cara, uma coisa muito louca, assim, que eu vejo no meu próprio casamento, sabe? Minha vida é bem parecida com o que você falou aí, cara. Eu me vi bastante nessa situação, por isso que eu fiz essas perguntas. Porque depois que eu mudei e deixei um pouco a minha esposa mostrar o que ela era capaz, a gente cresceu muito como casal, como pessoa, como sócio, sabe? Mas uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que sempre buscou bastante, mas se você não der ouvido, você é âncora na vida de uma... O cara às vezes é casado com uma... Ó, veja só, o cara tá escutando a gente aqui, ele é casado com uma águia. Só que ele se sente águia, ele se sente mais que a esposa dele. Aí ele se torna uma âncora na vida da esposa dele. A esposa dele fala assim, ó, vamos sentar, vamos organizar. Exato. Não quero, depois eu faço. Ó, por que você não faz assim? Você não entende nada. Então, se você tá tendo esse comportamento com a sua esposa, se vocês vão falar de dinheiro, vocês estão brigando, saiba que você falou uma coisa que é bíblica, o homem é a cabeça. Exatamente. Só que ele não é a cabeça no sentido de mandar. Ele é a cabeça no sentido de liderar. Exato. Né? E muitas das vezes a sua esposa vai te ajudar a liderar, né? No sentido de parceria, como você falou. Né? E você vê, quando você virou a chave, você deixou a sua esposa mostrar tudo que ela era capaz de fazer com você. Exatamente. Não só nessa questão financeira, mas a questão de família também. Família. Né? É que eu acredito muito nessa questão de família, que o projeto de Deus é a família. Legal. Então hoje, todo projeto que eu vou vender, uma apresentação de cliente, uma apresentação de proposta que eu vou fazer para um cliente, eu penso muito na minha família por trás disso. Legal. Na dependência que eles têm de mim, no sentido de, pô, eu preciso trabalhar para pagar uma escola melhor para meu filho. Eu acho muito engraçado quando você fala nas suas redes sociais
o Danoninho da Helena. Verdade. Entendeu? Eu penso muito nessa questão porque é motivacional. Verdade. Né? Nessa questão de querer algo mais. Pô, eu quero colocar meu filho na melhor escola. Sim. Eu quero colocar meu filho, eu quero fazer passeios para lugares que a gente nunca foi ainda. Verdade. Então é motivacional isso. E se você for reparar, você está mexendo com o sonho de uma outra família. Exatamente. E você pode tornar um sonho como você pode tornar um pesadelo, né, cara? É. E o cara, muitas das vezes, ele não tem esse feeling. Ele só pensa na grana, cara. Você tá mexendo com sonhos, cara. Quanto melhor for a experiência daquela família, mais ela vai te indicar, né? Uma coisa que eu aprendi no começo da empresa, né, que tomando muita cabeçada, eu não lembro onde que eu ouvi essa frase, mas me marcou muito. Contrate caráter e treine habilidades. Caraca. Foi Contrate caráter e treine habilidades. Legal. Mas quando a gente fala de treinar habilidades, não é uma pessoa que você vai contratar que ela não sabe nada. Mas eu digo assim, vale muito mais uma pessoa que está focada em aprender e crescer do que alguém que já sabe e é arrogante. Legal. Eu já tive muitos profissionais que sabiam executar o serviço como ninguém, ganhava muito bem, só que na hora de trabalhar em equipe com outros profissionais ou com um pintor que entra depois, não ligava, ou o pintor que se dane, entendeu? Não pensava num próximo ali como uma equipe como um todo. E depois até de estar fazendo essa mentoria com o Thiago, essa questão de unificar todo mundo, trazer o pintor, trazer o gesseiro, trazer o pedreiro, todo mundo aqui, a missão é a mesma. Legal. Entendeu? É atacar aqui essa reforma, entregar o sonho do cliente e ir pra próxima. E na verdade, cara, parece que o cenário da obra parece que é uma guerra, né? É uma cara? guerra. Porque, tipo assim, o cara do porcelanato não se dá bem com o cara da alvenaria, que muitas das vezes em obra você tem alvenaria e demolição, tem o cara do porcelanato. Eles já não se dão bem, porque lascou o cara do porcelanato. O porcelanato, ele se sente a rainha da cocada preta. Na verdade, é um jogando pro outro, né? Cada um quer fazer seu serviço e ir embora. O gesseiro louco pra fechar os banheiros, o cara tá na cozinha. Ele fala, cara, finaliza logo, porque senão eu vou ter que voltar depois pra fazer esses banheiros por conta das tábicas. Faz de qualquer jeito. Depois o pintor pinta, o outro profissional entra depois, zoa todas as paredes, o pintor tem que voltar pra retocar. Aí o gesseiro vai lá e quebra as pedras de porcelanato. Nossa. Na hora de... Já aconteceu isso, senhor? Já tive N problemas, assim, muitos. Cara, e o cara ainda avisa, cara, coloca argamassa aí, velho, que eu vou furar. Cara, é uma coisa engraçada que, assim, não teve uma obra que eu peguei que não deu problema. Mas depois de ter essa virada de chave na questão de processos, os problemas eles foram resolvidos muito mais rápido e com eficiência do que maximizar o problema que aconteceu, entendeu? Então, antes, acontecia qualquer tipo de problema, o foco era, quem foi? E hoje não. Aconteceu o problema, todo mundo é empenhado em resolver aquilo lá. Para que a gente, acontece. Problemas acontecem. Toda obra vai dar problema. Mas a questão é, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou me comportar mediante isso? Legal. Cara, e eu acredito muito nisso, cara. Acredito demais. Porque eu tento cada vez mais resolver mais rápido, cara. Eu percebi quando eu resolvo mais rápido, desde na sua casa, cara. Você quer parar de brigar com sua esposa? Cara, para de brigar com sua esposa. O que motiva a briga na sua casa? Pô, cara, é você não prestar atenção no que ela fala. Preste atenção. O que motiva a briga na sua casa? É você sempre estar cansado? Para de ficar cansado. Guarda o cansaço mental, tá ligado? Cara, eu fiz uma viagem essa semana, só pra você ter uma noção. Fiz uma viagem essa semana e voltei no sábado, cheguei em casa às 6 horas da tarde, dirigi durante 8 horas no dia. E ainda dei um treinamento. Cara, eu estava extremamente cansado. E eu parei. Falei, cara, eu não posso chegar e deitar. Eu cheguei, eu brinquei com a minha filha, falei pra minha esposa se arrumar, falei, vamos pro shopping. Ela, quê? Cara, na hora que eu falei, vamos pro shopping, a cabeça delas deu um cavalinho de pau. O que você tem? Você tá estranho? Falei, não, pô, eu tô muito cansado. Mas eu quero estar aqui com vocês, vamos ver o que a Helena quer, ela tá me ligando aí querendo um presente, vamos lá ver o que ela tem. Então, o fato de eu me esforçar, poxa, minha esposa chegou no final, bem, obrigado por você ter vindo aqui e tal, querer se esforçado. Acho que o ato de você se esforçar, a pessoa que está com você, ela percebe.
na obra, né? O ato de você se esforçar, muitas das vezes estar ali com a sua equipe, ajudar eles, entender, pô, cara, você errou aqui esse porcelanato, meu irmão, não tem outra pedra. Olha, é o seguinte, eu vou comprar essa pedra. Você vai colocar essa pedra. Tá? A gente vai resolver. Só que é o seguinte, cara. Isso não pode mais acontecer. Porque vai custar R$ 500. Eu não vou descontar de você, tá? Só que na próxima você não pode errar. Fechou? Fechou. Não é assim? Exato. Tem que ter essa compreensão, né? E aí vamos pra próxima. Exatamente. E aí o cara fala, caraca, velho, o cara podia ter me descontado. E o cara chega em casa e fala, bem, nossa, o cara não descontou. Falei que o cara era 10. Esse era 10? Porque o cara também tem a família dele, né, cara? O que eu costumo falar na obra, assim, pro pessoal que trabalha comigo, né? Que eu falo que o pessoal trabalha comigo, não pra mim. Legal. Se você fica nessa posição de chefe, você já é taxado de arrogante. Você é índio, né? Velho? Exatamente. Então, eu sempre costumo falar, pessoal, aqui a gente trabalha junto. Eu vendo, vocês executam, mas todo mundo tem uma função aqui. Entendeu? Então, nessa questão, nessa visão de atacar uma obra e... Até me perdi aqui que eu tava falando. Deixa eu lembrar aqui. Eu digo na questão, por exemplo, de que problemas acontecem, mas se você for tratar tudo assim dar murro na ponta de faca e não ser tão compreensível, porque assim, uma coisa que eu conversei bastante com o Thiago, cada funcionário que vem trabalhar com você tá no seu ecossistema. Então o pessoal vem, às vezes, ele tá com um problema na casa dele, ele traz pro trabalho, o outro vem trabalhar, pega 2 ônibus para chegar na obra. Então o pessoal já entra na obra, entendeu? Então, qual que é a minha função? Se às vezes a gente não chegar e dar uma placada um pouco disso, quebrar um pouco o gelo, entendeu? Acaba tendo esses problemas no caminho. Que é esse problema de quebrar uma peça de porcelanato cara, Verdade. Uma coisa de você vai fazer alguma instalação ali, não prestar atenção, acabar esbarrando na parede e não dar conta do serviço que o outro profissional fez. Então é muito mais compreensivo, sabe? Como você traz isso pra mesa, envolve todo mundo no processo que vai ser feito ali. Cara, eu acho que o grande negócio é comunicação, cara. Eu acho que é comunicação. A gente estava lidando com uma situação aqui no escritório e a gente, o Dimo foi o único que não tinha dado uma opinião sobre como ficaria essa situação. O Dimo trouxe uma situação que ninguém tinha pensado. Por quê? O Dimo tem um know-how que todo mundo aqui no escritório não tem. Né, a visão criativa, a visão de fora, como funciona esse mecanismo, né? Então, assim, o Dimo, ele veio com uma visão. Só que o que eu fiz? Cirurgicamente. Dimo, o que está faltando daqui? O Dimo, em 10 segundos, ele, tá faltando isso. E realmente, era a única coisa que estava faltando. Veio com novas ideias. Mas, assim, essa comunicação, você pegar uma equipe que tem 10 pessoas, 10 colaboradores. Pessoal, eu tenho uma visão. A gente vai começar por aqui, assim, assado. Você tem uma... Cara, abre pros caras, né? Exato. Eu não sei como é que você faz hoje na sua equipe, mas aí vem um eletricista. Cara, eu gostaria de passar esses fios por conta desse motivo. Aí o cara do gesso. Seria legal porque você não rasgaria meu gesso, cara. Sabe? E às vezes o empreiteiro, ele deixa as coisas acontecer... Porque ele pensa assim, o teto já vai instalar. Se ele fazer alguns furos, rapidinho já... Só que aí, às vezes, ele já pediu pro pintor passar massa, passar tinta. Exatamente. E ele não entende que, às vezes, um retoque não fica a mesma coisa no meio de uma sala, cara. Saca? E, às vezes, ele conseguir finalizar aquilo, alinhar... Você quer resolver metade dos BO que eu vi que... E provavelmente é o que você faz, mas para quem possa estar escutando... Eu tava numa obra com uma equipe de empreiteiros e eu falei pra arquiteta, falei, olha, sabe o que você deveria fazer? Conversar com a equipe da pintura no dia que ela começa. E se você escutasse a gente não teria metade dos problemas. Eu perdi uma semana por conta da gente não conversar. Cara, o empreiteiro olhou pra mim assim com uma cara. Tipo assim, cala a boca, filha da pulga. Te deboche. Mais ou menos isso, filha da pulga. Por quê, cara? Eu tô no meio da obra. Por que eu deixei de trabalhar com muitos empreiteiros?
talvez um dia a gente possa trabalhar junto, pegar um serviço juntos, porque eu sei da sua comunicação, mas, cara, 90% dos caras, eles só querem finalizar a obra. Exato. Dane-se o processo, dane-se que você perdeu 2 dias, dane-se que você perdeu 3 dias. Só que ele esquece que se eu tomar prejuízo para você, Felipe, eu não vou trabalhar. Cara, se eu tomar prejuízo por conta da sua má gestão, então por isso que muitos não têm bons profissionais, cara. Não é porque você paga pouco, é porque e quando eu trabalho na sua má gestão, eu ganho pouco, porque eu tenho que trabalhar mais. Exato. Calculo 10 dias, você erra, eu fico 15 dias. Então eu vou trabalhar para você de volta? Nunca. É isso que os empreiteiros não estão entendendo, Felipe. Os caras não estão entendendo que eles têm um mecanismo que o cara calcula orçamento por dia. Errou gestão, todo mundo toma prejuízo. Beleza, eu não controlo marcenaria. Lógico que você controla. Você não conhece a marcenaria que vai deixar a retenção do seu dinheiro, do dinheiro da pintura. Você vai deixar na mão de uma empresa que você não conhece, vai lá conhecer os caras. Saca? Só que aí o que acaba acontecendo, Felipe? Volto a dizer, os caras não estão preocupados com gestão. É muito mais voltado na questão de entregar a obra, né? Entregar a obra. Uma coisa que eu aprendi. E quando os caras estão Fala pra mim, você falou uma coisa muito louca sobre quantidade, né? Antigamente você tocava bem mais obras do que hoje. Já cheguei a tocar 8 obras ao mesmo tempo. Não vivia. Cara, não vivia. Então, quando eu achei o meu nicho, eu peguei menos obras, só que obras com clientes com poder aquisitivo maior. Legal. Eu parei de pegar essa quantidade de obra. Acabei tendo mais tempo, só que ao mesmo tempo precisei mudar muitos processos que estavam soltos. O quê? Postura, vestimenta, processos em questão de qual equipe entrar em qual determinado momento, comunicação e o pós-obra. O pós-obra, eu acho que, ainda mais nessa visão que você comentou agora, de que vai entrar uma marcenaria depois, vai entrar um vidraceiro depois, esse pós-obra tem que ser, essa comunicação tem que ser essencial. Porque senão você acaba tomando a responsabilidade por causa de terceiros. Sim. E é o que hoje acaba acontecendo, né? Parece que você vai executar uma obra, foi N prestadores de serviço lá, mas a responsabilidade é sempre do responsável que executou a obra como um todo. E às vezes ele não cobra por isso. Exatamente. Cara, tudo bem, eu não posso cuidar da marcenaria, mas cobra. E você também cuida da marcenaria. Cobra essa gestão, comunicação. Pô, a marcenaria fica 3 dias na obra. Cobra ali, cara, essa gestão sobre a marcenaria, mas você tem que saber quem é a empresa. Exatamente. Vai no Reclame Aqui, vai no Google. Você foi no Google? Ó, vocês têm certeza que vocês vão fechar com essa empresa? Eu olhei ali que os caras atrasam. Queima os caras. O cara, meu irmão, o cara não presta, ele vai te lascar. Meu irmão, queima frito, cara, não fecha com esses caras. E outra coisa que o cara pode usar também, Felipe, você pode falar que se isso vale a pena ou não, é você talvez amarrar num contrato a responsabilidade da marcenaria. Porque a marcenaria, Felipe, ele pode lascar com a obra, cara. Ele pode lascar com a obra. Cara, se esse cara coloca o armário torto, ele fala assim, o problema é da parede. Pode meu irmão, jogar, né? Por que você não viu que a parede estava torta? Por que você não viu que a parede estava fora de prumo? Porque é o seguinte, você veio fazer uma reforma e eu vi todos os problemas que eu tenho, só que você cobrou 300 mil nessa marcenaria, você está entregando uma porta que não fecha, cara, a porta não está fechando. Eu vi isso em apartamento de 3 milhões, cara. E não foi poucos que trabalhou comigo dessa forma. Não foram poucos. E como que faz hoje, Felipe? Hoje, essa questão de comunicação, hoje em dia os clientes que acabam fechando o serviço com a gente conhece a marcenaria. Tá. Quando o cliente não tem a marcenaria ainda em vista, a gente indica alguns parceiros nossos que já trabalharam com a gente, já conhece todos os nossos processos de obra, então a comunicação é muito mais fácil. Legal. É que hoje em dia eu vejo como uma oportunidade, né? Se o cliente acaba contratando uma marcenaria que a gente não conhece, tá a oportunidade aí de eu estar conhecendo, fazendo uma parceria nova e até dando algumas dicas de processo, porque assim, não custa nada se ajudar uma outra pessoa, até dar dicas, mas é aquilo, ajudar quem quer ser ajudado. Verdade. E é isso aí, cara. Os finalmente da obra é tão importante quanto o começo, cara.
É que o começo eu acho que é muito louco, é a quebradeira, tem que fazer acontecer e tal. E a gente acaba concentrando muito no final, mas o início também, né? Acho que no final, a questão no final acaba... Sem processo, acaba correndo muito atrás do rabo, né? Verdade. No sentido de que tem N coisas para arrumar, equipes que precisam voltar de pontos que não. E isso acontece muito quando não tem gestão ou quando a obra não tem projeto. Cara, eu já vi empreiteiro trabalhar segunda a sábado, em obra e obra dá errado. Mas por conta de comunicação, cara. Tipo assim, você tem um apartamento de 300 metros. Você tem um apartamento de 300 metros. Meu irmão, ali é uma cidade. Você tem 3 banheiros. Uma casa normal tem um banheiro. Você tem uma sala que é o tamanho de um apartamento. Então você tá tocando 4 obras ao mesmo tempo, cara. É difícil você ter um profissional por vez. Você vai ter mais profissional por vez. Você vai ter mais, pelo tamanho do espaço, né? Pelo tamanho do espaço. Dá pra ir adiantando a cozinha, outro vai na sala. E eu vi dando erros por falta de comunicação. Qual que era a comunicação? Nenhum profissional se conversou. Nenhum se falava. Nenhum se falava. Então, assim, ele é o telefone sem fio de uma obra que tá todo mundo junto. Cara, se tivesse uma reunião, pessoal, segunda-feira eu vou alinhar com o pessoal do gesso, junto com o pessoal da pintura, entendeu? Não tinha um líder, né, pra convocar todo mundo, cara, e passar não tem essa visão. E os caras pensam que eles são os caras. E os pedreiros acham que são os caras. Os pintores acham que é os caras. Só que todo mundo é bom profissional. Só que se você não tiver, você não pegar, se amarrar e, pô, vamos trocar ideia, vamos dar as mãos aqui, pessoal aqui no meio aqui, vamos trocar uma ideia, pô. Pô, quem que, o gesseiro, você não pode atrapalhar os caras. E defender, pô. Defender o outro. Pô, gesseiro, você não pode lascar o pintor. Ô, pintor, você não pode lascar o... Querendo ou não, no final é uma mesma equipe, né? É uma mesma empresa. Ganhando dinheiro do mesmo cliente. Exatamente. Pô, você não pode lascar ali o spot. Ó, pintor, você não pode derrubar tinta ali no som, né? Uma coisa que eu costumo trazer muito pro pessoal na obra é essa questão de sonho do cliente, né? Que, por exemplo, vou dar um exemplo de um pintor. Pô, o pintor tá pintando uma parede. Cara, não é só uma parede, é o sonho de alguém. Então, por muito tempo, eu chegava na obra assim e pontuava certas coisas e falava, fulano, corrige aquilo lá, deixava marcado, né? Não, Felipe, deixa que depois eu corrijo. Chegava no outro dia, o fulano não corrigiu. Ele, não, é rapidinho. Falou, meu, por que você não corrigiu então ainda? No outro dia, o cliente me ligava, mandava foto. Felipe, não fez isso aqui ainda? Aí você ficava, né, pé da vida, ligava pro pintor. Falei, meu... Então são situações que acontecem que se você não se impor, você acaba tomando na cabeça, né? Mas assim, é tudo comunicação, meu. Comunicação em processos. Comunicação em processos. Só que tem uma coisa. Vai ter uma galera que ele tá entendendo o que a gente tá falando. Tem uma galera que ele tá de frente, né? Ele é o cara... Imagina que ele é ele, mais um outro pintor. Qual dica que você dá pra esse cara? Ele é uma empresa de pintura. Ele mais um, é ele sozinho. Como ele cria processos pra ele, cara? Cara, é muito específico. Porque você delegar pessoas é mais fácil do que você ser a pessoa que se delega. Exatamente. Né? Dar conselho é fácil. Como é que... Eu acho que, na verdade, você dá conselho e aplicar aquilo que você fala, porque assim, a maioria das pessoas, elas vão muito mais seguir o exemplo que você faz do que o que você fala. Verdade. Então, se você é uma pessoa que fala e não faz, uma hora isso daí vai ficar escancarado e você perde a sua credibilidade. Verdade. Entendeu? Então, se você dá o exemplo e cumpre aquilo que você está falando, acredito que você é muito mais respeitado do que uma pessoa que não segue o que fala. Mas como que eu faço, cara, pra dar uma dica aí pra gente colocar alguns processos? Imagina uma pintura. Qual que seria o pintor que trabalha com você se ele estivesse te escutando, Felipe? Certo. Esse pintor tá escutando, o cara que trabalha lá com você, ele tá escutando esse podcast. E, pô, ele quer melhorar pra se enquadrar na sua empresa, cara. Cara, a primeira coisa que ele tem que fazer é abrir o Instagram e seguir Johan Luiz. Porque melhor ali, aqui agora na mesa para falar de processo de pintura é você. Mas eu acredito que a questão de postura, né? Uma coisa que a empresa também não tinha antes, até na dica pro pintor,
é na questão de proteção. Ah, vai fazer uma pintura de uma parede, pô, forra bonitinho ali, envelopa o rodapé, envelopa os móveis. Então são, assim, detalhes. Proteja os detalhes. Legal. E o que foi os maiores problemas com pintura, cara, que teve lá na sua obra? Acho que o maior problema de pintura... Acho que, na verdade, a maioria dos problemas é sempre na pintura. Sério, cara? Sério. Principalmente comigo, né? Eu vejo porque foi onde eu tive mais dor de cabeça. De achar profissionais ali qualificados para estar fazendo um trabalho. Você acha que tem muito aventureiro na pintura? Tem muito aventureiro. Tem muito aventureiro. E assim, volto a dizer que você contratar alguém que está esforçado em aprender e crescer, às vezes é muito mais valioso do que você contratar alguém que já tem experiência. Então hoje, pegando dicas da internet, cursos, eu procuro sempre estar indicando para os pintores que trabalham com a gente, segue tal fulano, acompanha lá o processo, envelopar, forração, dessa forma que faz. Você teve problema com sujeira em móveis, pisos? Já tive, muita. Limpeza pós-obra? Muita. Dá um exemplo aí de uma limpeza pós-obra que poderia ser evitada. Uma limpeza pós-obra, fazer uma pintura do apartamento e não fazer a proteção do sofá do cliente. Ou colocar o sofá e não vedar direitinho. Cara, sujar o sofá. Sujar o sofá. Pagar ali a higienização do sofá. Então, assim, não foi por falta de aviso. E piso, cara? O pessoal tem sujado muito piso. É que assim, parece que todo mundo faz igual a gente, mas... Não é. Não faz. Mas acredito que você tomou também muito na cabeça pra chegar onde você chegou hoje, né? Cara, é que na verdade a gente vive numa bolha, Felipe. Eu falo que eu vivo numa bolha porque, assim, quem trabalha comigo já sabe como eu trabalho. Então o cara já chega... O cara nunca pegou, velho. Ele já chega no papelão cortando. Vamos lá, vamos isolar aí, ó. Já sabe, né? Mas fala pra mim como que era, cara. Não, antigamente era uma coisa assim bem grosseira, né? Você começava a fazer a pintura depois de todo o serviço prestado na obra. Lona puxando, mas não tinha aquele conhecimento. Pô, coloca uma proteção fixa aqui. Era aquela lona preta. Que vai puxando. Aquele sacão preto no apartamento todo. Hoje a gente tem um conhecimento que, pô, aquilo lá é péssimo para fazer a forração, não é uma coisa fixa. E o plástico, ele também na hora de pegar a tinta lá, ele não absorve. Então, o pintor pisava na tinta, saia melecando todo o apartamento. Então, são dicas assim, são processos que se a gente não pegar, não indicar pro pintor tá fazendo, tá seguindo determinadas pessoas, ele não pega. Legal. Entendeu? E hoje a gente tá também no processo de contratar pessoas mais caras, pessoas já com experiência. Legal. Entendeu? Que já, quando fazer esse tipo de pintura, já tem esse conhecimento. O legal é que quando você entra pro alto padrão, você consegue, tipo assim, você tem mais verba pra você... Exatamente, pra investir. Pra investir na sua equipe, né, cara? Exato. Não só de você comprar ferramental melhor, legal, para fazer um processo ali mais rápido, com uma qualidade melhor, tanto também de contratar profissionais mais caros, né? Legal. Já tem uma certa experiência. E você vai pegar a experiência, ela vai custar um pouco mais caro. Né? Exatamente. É que hoje o cliente ele contrata experiência, mano. Verdade. Não é apenas uma obra. Obra qualquer um entrega, né? Uma coisa que o Thiago sempre fala, a gente não vende obra, a gente vende experiência com o cliente. Verdade. E esse lance de experiência, cara, quem me segue aqui, tá escutando esse podcast até agora, ele tá começando a entender. Porque assim, o cara às vezes, ele acha que eu falo de salva-piso, ele acha que eu falo de fita crepe azul, porque eu tenho parceria, porque eu tenho... Cara, isso mudou minha vida. Não por causa da parceria. Os parceiros que eu tenho hoje, eles me viram já fazendo algo, eu não cheguei neles assim, cara, eu queria forrar com sua coisa. Não, cara, a gente começou e os caras vieram atrás da gente. Porque a gente já entendeu, vamos lá, vou prestar serviço para sua empresa. Qual a loninha? Qual que são as suas maiores dores com pintor? Sujeira de tinta. Respingo de tinta. Exato. Aí beleza, chega uma equipe de pintura e fala, Felipe, cara, primeiro dia nosso aqui a gente vai fazer uma limpeza da obra. A gente limpa a sua obra, a gente organiza a sua obra. Aí, digamos que a sua porta não tá isolada, eu vou lá e isolo a sua porta. Aí eu vou lá e isolo o porcelanato do cara. Aí o pedreiro ficou olhando, caramba, o cara tá isolando o meu porcelanato, cara.
Isso aqui era pra ser, mas deixa ele. Deixa aí. Deixa ele, vou ficar quietinho. Aí beleza, você isola todos os lustres. Meu irmão, eu não peguei no rolo ainda. Você não já me salvou pro resto da vida na sua agenda? Sabe? Aí beleza, eu faço o que todo mundo faz. Entrego a pintura com qualidade. Pô, o pessoal fica, mas a gente faz qualidade, mas a gente pinta bem. Pô, isso daí, meu irmão, é a obrigação. É a ponta do iceberg. Mas qual que é o grande problema, cara? A experiência também do cara que tá me contratando, da família que tá me contratando. Acho que esse é o grande lance. E esse pacote, cara. Você percebeu? Você é o mesmo Felipe. Você é o mesmo Felipe. Mesmo. A mesma empresa, o mesmo CNPJ. Você só empacotou e organizou. O cara é um puta de um pintor que tá escutando. Só que se ele não empacotar e se ele não tiver gestão de tempo e gestão da obra, ele vai ganhar menos. Você não ganhava menos? Ganhava muito menos. E olha que louco, você só empacotou e fez organização. Só que o que isso impacta? Não tem quebradeira, não tem dor de cabeça, não tem refazer serviço. Agregou muito mais valor, né? Agregou. Através daí eu consegui buscar clientes mais caros. E o cliente mais caro, ele não queria esse tipo de serviço. De antigamente. Não. O cliente mais caro... Que assim, hoje o Instagram é um portfólio, né? Então, pra você ter noção, antes... A minha visão... De onde vem esses clientes, Felipe? De onde vem os clientes? Os clientes, muitos vêm do Instagram. Ah, legal. Uma grande maioria de indicação, mas o foco mesmo são parcerias. Parcerias com arquitetos, parcerias com corretores, com imobiliárias. Sério, cara? Exatamente. O cara vendeu a casa, você já tem empreiteiro? Exatamente. É mesmo, cara? Chega muito antes ali que o arquiteto, né? Na hora de fazer uma indicação. Aí você indica o arquiteto. Eu indico um dos nossos arquitetos parceiros. Que legal. E os caras acham que a gente fala aqui, Felipe, sobre relacionamento. Cara, a gente fala de uns assuntos e às vezes o cara, o Johan tava viajando na maionese. Só que não é só eu que tô fazendo isso na construção civil, família. Eu sou só mais um que tá fazendo isso. Cara, relacionamento é muito louco. Ó, o Caio. O Caio pegou uma obra porque o Caio me conhece, não foi? Foi. Tava precisando de as arquitetas, como que é o nome delas? A Natália e a Sara. Doutoradas do Thiago também, elas pediram indicação estão, se elas estiverem escutando aí, que provavelmente vão estar, né? Vão cobrar você pra tá vindo aí, hein? É mesmo? Eu ia convidar, elas vão cobrar. Elas vão cobrar. Show. Então estão convidadas. Elas estavam querendo indicação de pintor. Só que os pintores que na época estavam trabalhando comigo, que estão trabalhando comigo, eles estavam todos alocados. Tá. Né? E por já ver o Caio trabalhando com você e saber que ele estava morando na mesma região aqui que eu indiquei para as meninas. Falei, tem que legal, cara. Um rapaz lá que trabalhou com o Johan, segue o Instagram dele aqui, acompanha, né? Até se depois vocês verem o serviço dele, avalie e me passa, né? Que tem umas obras para passar também aqui na região, legal, né? Cara. Aí foi onde o Caio acabou entrando, fazendo um serviço com elas. Aí, gostaram pra caramba do Caio. Network, cara. Network, contato, rede de relacionamento, rede de amizades, cara. E você vai trocando figurinhas, né, cara? Trocando figurinhas. Assim, hoje as meninas, elas têm o mesmo nicho que eu de clientes, né? Mas, elas estão voando. Estão pegando obras aí de alto padrão e indo pra cima. Hoje... Com essa obra que elas fizeram com o Caio aí, já estão pegando as novas obras aí e já acionaram o Caião pra que próxima. Legal, cara. E o cara não... e todo mundo tendo sucesso. É que assim, a gente acha que a obra... Cara, a obra é o seguinte, é uma relação de amor e de ódio. Você ama, mas você odeia, né, cara? Só que se você resolver os problemas, o negócio prospera. Exato. As pessoas, infelizmente, a gente sai de um problema e entra em outro. Agora a gente resolve os que a gente controla, né? Os que a gente não controla vai vir, a gente vai resolver. É que na visão do cliente, Johan, essa questão de obra, acho que 99% dos nossos clientes, quando a gente vai fazer aquela reunião de briefing, né? Entender ali o porquê que ele vai fazer a reforma, onde que vai ser, a gente faz a perguntinha, todos já tiveram um problema com obra, com pedreiro. Tem dores, né? Tem dores, todos. Traumas, pedreiros que abandonaram a obra, empreiteiros que abandonaram a obra. Então, assim, para você quebrar essa objeção, é só através de resultado.
E é muito louco que você falou uma coisa que você tem vendido e tem te ajudado bastante, foi contrato. Exato. Um contrato bem amarrado. Amarrado, uma coisa que eu aprendi com o Thiago também. Legal. Porque assim, antes a gente fazia a obra, fazia o contrato, mas o contrato não tinha certas amarrações no sentido de proteger a gente e proteger o cliente também. Até na questão de quem tem acidente na obra, ou a gente dá a garantia para o cliente que a gente não vai abandonar a obra, né? Então tem que ter tudo isso em contrato, amarrado, para o cliente se sentir seguro também, né? E isso já é um diferencial. Mas na verdade, Johan, é o básico bem feito, cara. É o básico bem feito. É o básico bem feito. É o que todo mundo sabe que precisa fazer. Mas não faz. Não, vamos ficar aqui no fio do bigode? Vamos. Exatamente. Você é homem, eu sou homem. Assim mesmo. Então vamos lá. Correndo atrás do rabo, mas é o básico bem feito, cara. Básico bem feito. Eu acho que hoje a régua é muito baixa, né, na questão da construção civil. Qualquer coisa que você fazer muito de diferente. Baixa. Se você fizer o básico bem feito, você nada de braçada. Top, cara. De braçada. Caraca. Vamos aí para nossa reta final com uma frase bem impactante. O básico bem feito. É o que eu sempre falo, cara. Eu não sou o melhor pintor, não sou o melhor que faz nenhum tipo de trabalho, mas talvez a gente se posiciona um pouco diferente, né, cara? Então, o posicionamento já muda tudo, cara. O cara conta muito com a experiência dele e esquece de apresentar a experiência dele. Aí, como ele não fechou a obra, ele não consegue mostrar que ele é bom, cara. Felipe, o cara que tá escutando lá do outro lado, cara, se você nunca mais falasse nada, sabe? Se você cancelasse seu Instagram hoje, o que esse cara tinha que aprender com você? Eu acho que na questão de gestão de tempo, conciliar família e trabalho, é um tabu muito grande, principalmente para quem está empreendendo, né? Tempo de qualidade e questão de processo. Processo é uma coisa que eu venho focando muito tempo meu para aperfeiçoar e tá melhorando para não ter problemas que eu já tive, dor de cabeça que eu já tive. Legal. Felipe, cara, quero agradecer a você, né, ter vindo no nosso podcast. A gente era para ter acontecido semana passada, semana retrasada, mas não deu. E hoje, prontamente, você aceitou esse convite. Agradeço demais. Dimo, dá para colocar aí no rodapé o Instagram do nosso parceiro? Qual é o Instagram dele? Fala aí o seu Instagram. Pessoal, agora é a hora que você vai... Consultoria. Como? DS Engenharia. DS. D de dado. Isso, consultoria. E esse é o momento, família, que você pega o seu celular, dá uma olhadinha, dá um pauser, e aí você pega e segue o nosso parceirão e fala, escutei seu podcast, dá um feedback, ele vai gostar, cara, ele vai ficar contente do feedback, saber que você curtiu esse conteúdo, beleza, família? Meu parceiro, tamo junto, irmão. Até a próxima. Até a próxima. E a gente vai trazer ainda muita evolução, muita coisa que tem por vir ainda, viu, meu irmão? É isso aí, pra cima. Como diz o nosso parceirão aí, né? Você tocou bastante no nome do nosso amigo, Thiago. É só o começo, o começo. Satisfação. Tamo junto, família. Um grande abraço. Tchau, PintorCast. Manda esse podcast pro seu parceirão. Valeu? Tamo junto, um forte abraço e até mais.